O Partido Social Democrata está preocupado com a situação do país do ponto de vista da segurança interna. São várias as circunstâncias, vários os motivos que nos fazem chegar a esta conclusão e nós, neste contexto, não queremos deixar de saudar o esforço de todos os efetivos em todas as estruturas da segurança social em Portugal pelo exercício de superação. A sensação que temos é que, olhando para a escassez de meios, escassez de recursos, para a desorganização deste setor da governação em Portugal, não fosse a dedicação, o zelo, a abnegação, a competência daqueles e daqueles que diariamente trabalham enquanto efetivos e responsáveis das forças de segurança, e a situação que temos seria de veras pior do que aquela que acontece neste momento. Também queremos dizer que para nós é muito importante a percepção de segurança, não desvalorizando estatísticas, rankings, números, como têm sido apresentados ano após ano acerca da criminalidade, acerca da tipologia da criminalidade, acerca do quanto ela baixa ou do quanto ela sobe. Para nós é muito importante a sensação de segurança ou falta dela em relação à população. E aquilo que nós sabemos, embora não possa ser medido com números nem em percentagens, é que as pessoas se sentem cada vez mais inseguras. São cada vez mais as circunstâncias, as razões que fazem com que as pessoas não tenham segurança na sua vida, no seu dia-a-dia e no seu cotidiano. E é óbvio que episódios como aqueles que têm sucedido nos tempos recentes agudizam esta sensação de segurança. Nós, perante o alastramento da sensação de insegurança, precisávamos que houvesse fatores, que houvesse razões que mitigassem essa circunstância e que fizessem com que houvesse uma inversão de tendência, ou seja, em vez de aumentar a sensação de insegurança, era preciso que melhorasse a sensação de segurança. E sabemos que esta percepção não é uma questão meramente subjetiva, é uma questão muito relevante no dia-a-dia das pessoas. A forma como as pessoas trabalham, a forma como as pessoas se relacionam com o espaço público, até a forma como as pessoas decidem fazer investimentos, muito depende desta mesma percepção de segurança ou ausência dela. O episódio que aconteceu no fim de semana passado deve ser somado a outros episódios. Eu relembro o que aconteceu há poucas semanas atrás com os Serviços Estrangeiros e Fronteiras e as consequências que a mesma circunstância teve ao nível daquelas e daqueles que querem entrar ou querem sair do país. Mas mais do que isso, mais do que ser difícil ou ainda mais difícil entrar ou sair do país, é a ideia que passa para os portugueses acerca da efetividade de controle ou falta dela. A pior coisa que pode acontecer aos portugueses é não haver sensação de segurança em relação ao exterior e graçar a ideia de que o controle de fronteiras não é feito da forma como devia ser. O que aconteceu este fim de semana aqui no Porto, com o encerramento do serviço de atendimento ao público da 9ª Esquadra aqui no Infante, é só por isso mais um episódio. Um episódio lamentável e que merece a nossa reação. Reação a 3 níveis. Primeiro, demonstrando uma insensibilidade do Governo em relação à matéria. Insensibilidade, acima de tudo, na forma como desvaloriza a situação. Se ouvirmos os nossos governantes falar sobre o assunto e referir-se à escolha que o Comando Metropolitano teve, ele mesmo, que fazer, entre a patrulha e a esquadra, e entre encerrar o serviço de atendimento ou encerrar a patrulha na rua, é um sinal de tremenda insensibilidade dos nossos governantes. Era suposto que houvesse um pouco mais de humildade da parte de quem governa Portugal, no sentido de, em primeira instância, reconhecer que o Estado falhou. O governo português falhou nesta situação, como lamentavelmente tem falhado noutras situações. E não é menos importante a falta de reconhecimento dessa mesma falha, a tal falta de humildade e, acima de tudo, a falta de criação de condições para que essa situação não se venha a repetir. E, por isso, o que está em causa, na nossa opinião, é um sinal evidente de desinvestimento no setor da segurança interna e a insensibilidade do Governo é óbvio que não ajuda a que nós possamos encontrar uma solução.
A segunda reação evidencia o casuísmo. Casuísmo porque o Governo atira para o problema a solução costumeira, que é vamos contratar não sei quantos efetivos. Ouvimos o mesmo em relação aos serviços estrangeiros de fronteiras. Mas hoje sabemos o que aconteceu. O que aconteceu foi que se reforçou o CEF através de efetivos, nomeadamente a PSP. Eu estou certo que o Governo, quando diz em reforçar este setor, porventura vai desguarnecer uma outra esquadra, num outro local do país, ou um outro serviço ligado à segurança interna para reforçar este. O país não precisa, o país não merece um Governo que, perante uma circunstância concreta, desguarnece um setor ou uma zona do território tão só para colmatar esta falha. E, portanto, esperamos um Governo mais proativo. É bom não esquecermos que estamos a falar de um Governo que está em funções há 7 anos. São 7 anos de liderança de António Costa. Era suposto que houvesse capacidade de antecipação, capacidade de previsão, capacidade de boa organização, por forma que estas situações não chegassem a acontecer. Nós não queremos um Governo que resolva o problema com um tal casuísmo. Nós queremos um Governo que evite o surgimento deste tipo de problemas. E se estivéssemos a falar de um Governo há meia dúzia de semanas em funções, porventura, teríamos que condescender com essa circunstância. Mas, repito, estamos a falar de um Governo que tem 7 anos de exercício. António Costa é Primeiro-Ministro há 7 anos. Era suposto que todo o Governo conhecesse muito bem todas as áreas de governação e particularmente esta aqui da segurança interna, por forma a que essas situações não chegassem a ocorrer. A terceira reação que nos merece é uma reação de descoordenação. Bom, que o Ministro diga, como disse, que é normal não saber previamente a situação, para o PSD não parece normal. Ora, o que é de todo anormal é não haver coordenação com o território. Eu relembro-vos que na sexta-feira passada, pomposamente, o Governo anunciou um acordo com a Associação Nacional de Municípios no âmbito de um processo de descentralização que começou em 2018. Não é admissível que, num momento em que o Governo anuncia transferência de competências para as autarquias locais, em que o Governo quer aproximar-se dos municípios e criar condições para que haja uma lógica de compromisso entre as várias dimensões do exercício da função pública, numa verdadeira perspectiva multinível da governação. Quando era suposto que houvesse mais entendimento, mais entrosamento, mais cumplicidade, mais compromisso com os municípios, este episódio demonstra exatamente o contrário. O Governo diz uma coisa e faz outra. Apregoa que está próximo das autarquias, que as corresponsabiliza, que as envolve, que as tem em linha de conta, que as ausculta antes de tomar decisão e não foi capaz, num caso como este, como outros que têm sucedido, de informar o autarca do município em causa, dando nota da situação que iria ocorrer. É por força destas situações que vos apresento que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresentará um requerimento no sentido de convocar o Sr. Ministro da Administração Interna ao Parlamento, não só para partilhar com os parlamentares as causas que estão relacionadas com este episódio e outros que têm acontecido na área da segurança interna, mas, acima de tudo, para deixar uma garantia aos portugueses de que estes fenómenos não se repetirão. Devo relembrar que já hoje as forças sindicais ligadas à administração interna tomaram posição de igual sentido, asseverando o quanto as preocupa a falta de efetivos. Muito obrigado.